Shalom, shalom a todos que estão assistindo esta aula. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre festas como convocações santas. Amém? Então, a participação nas festas é uma forma de santificar o tempo, tá? A gente está vindo de um processo de libertação, derrubando todos os altares que foram levantados por nós, por antepassados, e aí a gente vem num crescente, aprendendo os tempos, os portais que nós devemos entrar, e hoje nós vamos aprender sobre as festas. Qual a importância dessas festas, né? E, na verdade, também é para agradecer pelas bênçãos divinas. Deus que deu essas festas para que a gente cumprisse, né? Então, é para reafirmar também a identidade espiritual do povo de Deus. Olha a importância disso. Então, quando as pessoas perdem o tempo certo, como o inimigo fez em Daniel 7:25, ele tirou o tempo certo das festas, faz com que o povo perca a identidade, porque o povo é conhecido pelos deuses que eles adoram, né? Então, se eles fazem culto no Natal, Ano Novo, tudo isso são outros deuses. Então, as pessoas que praticam isso, eles acabam fazendo o quê? Tendo adoração a esses deuses pagãos. Amém? Então, as festas são escolas espirituais que ensinam ao povo a reconhecer a ação redentora de Deus, a manter viva a esperança messiânica, viver em comunhão com o ritmo divino do tempo. Cada ano, ao celebrar as festas, o povo não apenas recorda, mas revive a ação divina. Assim, vocês lembram de Páscoa? E o que vem na mente? O povo saindo do Egito, levando todo o despojo, saindo ali com toda a sua família, livres para poder viver um tempo com Deus. Então, a gente revive esse tempo quando nós praticamos as festas no tempo que Deus colocou. É um tempo também, é um movimento espiralado. Espiralar. Lembra que eu falei que a gente vai subindo de ciclo? Então, cada vez que você vai cumprindo festas, cumprindo os meses, cumprindo o Shabat, você vai num ciclo espiralado, subindo, né? Nesse movimento. É um retorno que aprofunda a compreensão espiritual. Quanto mais nós cumprimos os tempos designados por Deus, mais a nossa mente se abre para o entendimento da palavra e entendimento dos códigos que Deus deixou na palavra para nós. Bem? Cada ano, cada festa possui uma dimensão messiânica clara, tá? Então, as festas de primavera refletem os aspectos já cumpridos na primeira vinda de Yeshua. É importante isso. Então, as primeiras festas da primavera elas já foram todas cumpridas por Jesus, tá? As festas de outono, que é essas que nós vamos começar agora, apontam para eventos que ainda vão se cumprir. A segunda vinda do Senhor e o estabelecimento do reino milenar. Tá? Onde que está isso, pastora? Levítico, capítulo 23, versículo 41. Na verdade, todo o capítulo 23 de Levítico, ele vai falando de todas as festas que devemos cumprir. Mas no 41 ele diz: celebrareis assim como uma grande festa ao Eterno. Durante 7 dias, todos os anos, é lei perpétua para vossos descendentes. No 7º mês farei essa festa. Que 7º mês ele fará essa festa? O mês de Tisrei, que é o que vai entrar agora a partir do dia 22 de setembro, né? Que é a festa das trombetas. 22 de setembro nós temos 2 eventos.
cabeça do mês, que é a virada do mês de Elul para o mês de Tisrei, e também é a festa das trombetas, tá? Então, aqui diz que é uma lei perpétua para os vossos descendentes. Para quem eram os descendentes deles? Nós, né? Então, vamos falar dessas festas. Vamos falar das festas da primavera. Primeira festa, Pessa. Pessa significa libertação. Foi quando o povo saiu do Egito. E é onde que nós podemos ver essa festa se cumprindo na Bíblia? 1 Coríntios 5:7. Vamos ler. 1 Coríntios 5:7. Diz assim: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova, sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Amém? Ali já começa a falar da Páscoa. E vamos em Lucas 22, 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20. Diz assim: e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando isso isso é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança do meu sangue, derramado em vosso benefício. Amém? Então, irmãos, a festa de Pêssar foi toda cumprida por Cristo. Por isso que eu digo, elas são todas messiânicas. Amém? Vai ver se ao vivo. Recebendo uma visita aqui importante, gente. Ela não falou comigo e chegou aqui, vou te mostrar, vou mostrar a vocês. Essa é minha primeira e eterna intercessora. Chega mais pertinho para você ver o povo lá. Olha. Estamos gravando. Então, vamos continuar aqui. Pode ficar à vontade. Pães asmos. Pães asmos também, né, em 1 Coríntios 5:7, que fala do pão sem fermento. E aí vamos lá em Êxodo 12, 15 e 17. Êxodo 12, 15 a 17, que diz: durante 7 dias comereis pães matzá, sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo que comer hametz, algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. E aqui está falando do quê? Da purificação que nós devemos ter, tirando todo o fermento dos fariseus. E o que é o fermento dos fariseus? Toda essa conversa religiosa que eles implementam além daquilo que está na Bíblia, né? Fazer uma festa de Rosh Hashanah, que agora eles vão fazer a festa de Ano Novo. Gente, nós estamos em época de trombeta, eles estão fazendo Ano Novo. Então, é complicado isso, porque a palavra de Deus não pode ir além. A Bíblia fala isso, que nós, quando você acrescenta ou diminui, você vai pagar um preço por isso. Então, purificação. Panzasmos era o Senhor falando, agora vocês têm que se purificar. Saia dessa massa aí cheia de fermento e comecem a fazer somente o que a Bíblia fala. Dechuvar, voltar aos princípios, para cumprir os princípios de Deus, né? Então, é vida limpa, vida livre de velhas práticas, ok? Aí vem a terceira festa da primavera, que é Yom HaKuruvim. Não sei se eu falei certo, mas é assim que está escrito, que é festa das primícias. E o que nos leva à festa da primícia? A vitória sobre a morte. Porque foi em primícias que Jesus ascendeu ao céu. Então, vamos ler Levítico 23, 10. Levítico 23, 10.
que diz: Fala o seguinte aos filhos de Israel: quando tiverdes entrado na terra que vos dou, e fizerdes nela a ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe de vossa colheita. Quem foi o primeiro feixe da colheita de Deus? Yeshua. Ele é a primícia. Então, ele veio para trazer a vitória sobre a morte. E ali, em primícias, ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu. 1 Coríntios 15, 20. 1 Coríntios 15, 20. Diz assim: no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram, né? Então, Yom Habkurim, primícias, vitória sobre a morte, assim como oferta das primícias era uma garantia da colheita futura, a ressurreição de Yeshua garante a ressurreição de todos os que creem. Coisa linda, gente. Primícias é tremendo também. Por isso, todo mês, nós devemos dar as nossas primícias, né? Dia 22 agora é primícia. Aí vem a festa de Shavuot, que é Pentecostes. Pentecostes, o que, que aconteceu? Vamos lá em Levítico 23, 15. 23, 15. Levítico 23, 15. Diz assim: a partir do dia seguinte ao Shabat, sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas, que é a festa de Pentecostes, ok? É uma festa de oblação, que eles entregavam os cereais. Então, Shavuot revela o quê? Aliança renovada, tá? Pentecostes foi o quê? Foi quando a descida do Espírito Santo e renovou a aliança com Deus naquele momento. Por isso Jesus disse: eu vou, porque se eu não for, o Espírito não pode vir até vocês. E ele vos ensinará tudo que vocês precisam saber. Então, Shavuot, a descida do Espírito Santo, que era essa festa de Levítico 23, 15, e que não é apenas na letra que agora a gente tem as palavras, a gente agora tem a palavra no nosso coração, como foi uma promessa de Deus para todos os que criam, né? Eu vou colocar a palavra no coração. Primeiro ele colocou nas estrelas, né? Nas constelações, depois ele colocou na pedra, e aí ele disse: agora eu vou colocar no coração. E isso aconteceu em Pentecostes, né? Então, estas festas, elas são base para o entendimento da obra redentora de Deus e a viver. Como que nós temos que viver a partir do momento que a gente conhece essa ligação, porque Deus faz tudo amarradinho, né? Que eu falei, a Bíblia, ela mesma se revela. Ela mesma vai colocando todos os pontos ali para que a gente possa ver nos números, nas letras, nas festas, nas estrelas, tudo o Senhor deixou para que nós entendêssemos a vontade dele. Então, essas festas, elas são base para que nós possamos viver em gratidão pela redenção, temos que ser gratos todos os dias, em pureza de vida e em poder espiritual. Como é que nós temos esse poder? Através do Espírito Santo, através dos dons que ele derramou sobre nós. E hoje nós temos diversos dons, diversos talentos, e ele vai acrescentando a cada um conforme a necessidade que ele coloca para que a igreja seja o que? A luz do mundo, né? E isso nos chama também para a santificação. E aí, dando uma pausa aí, um aspas aí para falar sobre santificação, eu anotei algumas coisas que são muito importantes para que a gente viva em santidade. Então, vamos ler Romanos 7, de 21 a 25. Romanos 7, de 21 a 25. Diz assim: assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma eu tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo,
guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? E aí ele já responde no 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Isso aqui é uma brecha para que a gente não entenda e não viva pelo Espírito, né? Porque ele mesmo fala aqui, miserável que sou, eu acabo fazendo aquilo que o corpo pede, do que a carne pede. Porque nós estamos inseridos num mundo que é cheio de vontades, né? Eu tenho vontade de comer, eu vou lá e pego a comida e como. Estou na carne. E quando Deus fala assim, eu quero que você hoje jejue. Mas aí vem aquela luta, a fome. Ai, que vontade de comer aquilo outro. E aí a gente deixa o espírito de lado. Deixa de alimentar o que é espiritual para alimentar o que é carnal. Isso é uma brecha na santificação. E nós precisamos prestar bastante atenção nisso, quando a gente está dando lugar mais à carne do que ao espírito. Porque o espírito revela todas as coisas, mas a carne ela está ligada a essa terra aqui que já é o quê? Condenada, né? Então nós vamos viver em condenação ou vamos viver pelo Espírito que tem toda uma promessa de futuro, de viver para sempre com Deus? Nós temos que começar a pensar nas coisas que são principais, porque às vezes a gente erra muito por olhar para a nossa necessidade e esquecer as coisas que o Espírito Santo está falando. Então, eu vou ler também para vocês Filipenses 4:2. Filipenses 4:2, que diz assim: Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de julgo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. E o que está falando aqui? A gente está falando aqui de unidade. Você pode ser santo sem unidade? Você fala uma coisa, o outro fala outra e ninguém se entende. E hoje o que tem acontecido com a igreja? Cada um fala uma linguagem, cada um quer viver de uma maneira. Ah, a minha congregação não fala assim. Às vezes fala pior, né? A minha igreja, que minha igreja? Você morreu por ela? Só Jesus morreu, só Jesus tem igreja, né? Então nós não temos que falar a minha igreja. Então a nossa congregação precisa estar alinhada no mesmo pensamento, que é o quê? A palavra de Deus. E fazer o quê? Ajudar uns aos outros naquilo que eles estão precisando, porque o corpo, ele é cabeça é Jesus e os membros falam de cada parte que está sendo alinhada para cumprir o propósito de Deus na terra. Isso é cumprir santidade. Estarmos alinhados com cabeça. O que ele está falando? Agora, o que acontece? Muita gente está ouvindo a Grécia. Está cumprindo o Natal, está cumprindo Ano Novo, está fazendo isso, fazendo aquilo. Está junto com cabeça? Está fazendo o que o cabeça pediu? Está cumprindo a palavra de Deus? Não está. Então, aí a gente entra em outros e outros pontos que por que a igreja está tão dividida? Porque essa dificuldade de entender o que a Bíblia está explicando claramente, né? Então, nós precisamos o quê? De metanoia. Metanoia está lá em Romanos 12:2, que fala o quê? Transformai a vossa mente. A guerra está toda aqui na tua mente. Se você não quiser fazer libertação, se você não quiser entender sobre libertação, se você não quiser ser curado, você não vai. Você vai ficar sempre se medindo por aquilo que os outros dizem. Você não mergulha na palavra, você não se aprofunda, você não procura ter intimidade com o Espírito Santo para ser revelado daquilo que ele quer.
Por isso tem tantos doentes, por isso tem tantos caídos, porque as pessoas não buscam a Deus como ele mandou. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Mas o que acontece? O coração da pessoa está querendo o quê? As próprias vontades. Ou está se enganando com vozes do mundo, com as vozes que vão falando um monte de coisa aí que você fala assim, ué, por exemplo, nós estamos falando das festas. Então, a festa de outono, que é as trombetas agora, estão falando de quê? Estão falando de ano novo deles lá nos judeus. Olha a divisão aí. Mas a gente vai se guiar por onde? Pela Bíblia, gente. Pela palavra. Está tudo escrito aí. Eu pergunto às pessoas, aonde que tem Natal na Bíblia? Não tem. Então, por que você segue? Por que você cumpre isso? Então, as coisas simples, as pessoas estão sendo cegadas. E eu pergunto, por que estão fazendo isso então? Porque o Deus desse século cegou o entendimento deles, para que eles vejam e não entendam. E está muito claro. Hoje, antes de começar, nós estávamos conversando, eu com a Joyce, e a gente estava falando, o Senhor faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Não faz, está na Bíblia. O Senhor fala isso. Não farei nada sem antes falar com meus servos, os profetas. E por que as pessoas não estão ouvindo? Porque elas estão fechadas nas suas vontades. Então, elas precisam de metanoia e santificação. E viver pelo Espírito. Onde que está isso? Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Vamos lá. Quanto mais a gente lê, mais a gente lava, mais a gente vai limpando a nossa mente para a gente entender a vontade de Deus. Gálatas 5, versículo 16. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Como que vive pelo Espírito, gente? Orando em todo tempo, orando em línguas, lendo a palavra, tendo intimidade com o Espírito Santo. Fala com ele, ele está ali, ele te ouve. Às vezes ele não fala nada, ele fica quietinho para ver se você vai se rebelar, se você vai ficar colocando outro no lugar dele. Não, o Espírito Santo não está me falando, eu vou procurar uma médium. Eu vou procurar a astrologia, né? Vou procurar no signo. Então, a quem você está buscando? A sua mente? Sua mente, de repente, está vendo um monte de coisa. Não, eu acho que é assim, eu acho que é assim. A gente tem que achar nada, irmão. A gente tem que ir pela palavra. A palavra está dizendo: viva pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Porque o Espírito ele vai te levar aonde Deus quer. Ele não vai te levar na tua imaginação, na tua vontade. E aí vem também Hebreus 13, 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21. Que diz o quê? Bíblia maravilhosa, obrigado pela tua palavra eterna. Hebreus 13, 20 e 21, diz assim, ora, o Deus de paz, que mediante ao sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele e opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja glória e honra para todos sempre. Amém. Ele vai levar você, ele vai te instruir, ele vai te mover. Agora, se você se move sem conselho de Deus, sem intimidade com Deus, sem saber realmente o que Deus quer para você, não reclame das consequências, ok? Efésios 2, de 2 a 10. Como que nós temos que agir? Aqui em Hebreus fala do aperfeiçoamento dos santos. Aqui em Efésios, capítulo 2, Efésios 2, de 2 a 10. Diz assim: nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar,
o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Olha que coisa interessante aqui. Ele diz aqui que não é pelas obras. Não vem pelas obras. A santidade vem por crer. A santidade, a salvação, vem por crer. Nós cremos em Cristo e aí nós somos salvos. Mas quando somos salvos, nós temos que cumprir as obras. Você não foi salvo por causa das obras. Mas depois que você foi salvo, você tem que cumprir as obras. Né? Está bem claro aqui. Nós vivemos hoje como salvos para cumprir as obras que o Senhor nos chamou a fazer. E quando não cumpre, é porque não foi salvo? Não, porque a salvação foi até para aquele ladrão que estava na cruz, né? Jesus mesmo falou para ele: hoje mesmo estarás comigo. Então, tem pessoas que morrem de repente e que o Senhor salva, porque creram nele naquele momento. Mas depois que você caminha para a santificação, para a mudança de mente, você tem que cumprir as obras. Porque Tiago disse: as obras, a fé sem obras é morta. Então, se você se converte e continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes, você não se converteu. Você não está salvo. Você não está cumprindo a vontade de Deus. Entenderam isso? Era muito importante trazer isso, porque a gente vai falando de meses, vai falando de portais, vai falando de festas, e a santidade? E a mudança de mente? Porque se você sabe isso tudo e não pratica aquilo que o Senhor Jesus deixou bem claro para que nós andássemos, nós começamos a fazer o quê? Letra, farisaísmo. Não, eu vou entrar no portal do meio-dia e vou fazer, mas está fazendo tudo errado, porque não ama o irmão, não cumpre as coisas que Deus mandou fazer, vive na carne, reclamando de tudo, fazendo lachon rará, né? Então, nós temos que saber que para ser liberto de verdade, curado de verdade, e entrar nesses portais e viver os princípios das festas, é para um povo que já entendeu na sua mente como ele deve se comportar. Não adianta você saber essas coisas todas se você ainda não se comporta da maneira que os santos devem se comportar. É conversa fiada. Ai, fulano sabe que tem chifre na cabeça do cavalo. Ai, ele sabe a Bíblia de trás para frente, frente para trás. O diabo também sabe. E o diabo crê e treme, porque ele sabe, porque ele já viveu lá. Mas o que adianta ele saber tudo se ele quer usurpar aquilo que é de Deus? E muitas vezes, quando nós não cumprimos em santidade, em mudança de mente, em unidade, em aperfeiçoamento, em boas obras, né? Em santificação completa, espírito, alma e corpo, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos colocando um band-aid. Colocando um band-aid aí na ferida e não vivendo na plenitude que Deus tem para nós. Porque o princípio que Deus quer é a transformação do nosso coração, da nossa mente, para vivermos em santidade, em mudança de mente, em unidade.
Porque se você não entende isso, não adianta você cumprir festa, você cumprir nada, porque você vai ser julgado no tribunal por aquilo que você não faz. Ok? Então, o que nos separa de Deus? Eu não consigo ouvir Deus. Não sei o que acontece. O que nos separa está em Isaías 59, versículo 1 e 2. Vamos ler? Isaías 59, versículo 1 e 2. Diz assim: Não, o braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com salvação. Nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. Por isso, ele não lhes dará ouvido. Meu Deus, olha que coisa forte. E eu vou chegar onde eu quero. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Nós estamos chegando perto do grande tribunal, irmãos. Não dá mais tempo de perder tempo com o que não é tempo. Não é tempo. É um tempo completamente fora daquilo que o Senhor já programou para nós, né? Então, a santidade é que nos habilita a resistir com mais eficiência. O Ministério de Cura e Libertação, ele visa primeiro detectar o mal. Foi o que nós fizemos logo de cara, início, né? Depois extirpar o mal. Reconhecemos qual é? Então vamos acabar com isso. Vamos derrubar esses altares, vamos confessar os pecados, vamos colocar tudo na mão do Senhor, pedindo perdão e extirpando o mal. E o terceiro é substituir o mal pelo bem, aprendendo a cumprir os princípios de Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E essa esperança está onde? Na Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então é a palavra que nos dá a esperança das coisas que estão por vir. Não as coisas que a alma espera, as coisas que o Espírito espera, que é a redenção da nossa vida, né? Sairmos desse corpo de morte, que já ensinei para vocês que esse corpo foi colocado em nós a partir do momento que Adão e Eva pecaram, e nós vivemos nesse corpo de morte. Mas assim que nós tivermos a redenção, nós receberemos um corpo glorioso como o de Cristo ressuscitado. Essa é a nossa maior espera. Esse é o nosso maior desejo. E todas essas festas, elas vêm apontando para o que o Senhor Jesus iria fazer. Em cada uma delas, apresenta Yeshua cumprindo as promessas. Então, não adianta conhecermos tudo que está na palavra se não colocarmos em prática todos os dias. O grau de manifestação demoníaca varia de acordo com a brecha que é oferecida a ele. As mais perigosas não são vistas no palco, não são vistas aqui nessa plataforma. As mais perigosas são nos lugares mais escuros da alma. Se você ainda tem lugares escuros na tua alma, você precisa colocar isso na luz. E a luz é a palavra, né? Quando o Senhor disse em Gênesis, haja luz, o sol ainda não tinha sido criado. A luz é a palavra, ela vem e revela tudo e todas as coisinhas que ainda estão pendentes na nossa vida que a gente precisa tirar, fazer uma faxina, vai lá, vasculha, pede a Deus, revela, Senhor, qualquer área que ainda está aqui da minha vida que está me sujando, para que você suba limpo, puro, noiva imaculada de Jesus. E buscando essa santificação, nós vamos falar agora das festas de outono, que são as festas que estão por vir, né? Elas apontam para o que está para se cumprir. E eu fico muito feliz quando eu falo dessas festas, porque isso está próximo de acontecer. Yom Teruah, a festa das trombetas, é celebrado no primeiro dia do 7º mês, Tisrei. E nesse ano, dia 22 para 23, porque é às 18 horas que começa o dia. Então,
dia 22 para 23, começa a festa das trombetas, Yom Teruah, com o toque do chofar. Nós estamos vindo já há alguns dias, há 20, esqueci agora, 25 dias, não sei, que a gente vem tocando a trombeta, derrubando altares, entregando nossa vida ao Senhor, fazendo todo o processo de levantar um altar para o Senhor de santificação. E eu creio que quando chegar esse dia, que é na próxima terça-feira, Yom Teruah, nós vamos tocar o chofar aqui na sala, nós vamos orar muito, nós vamos nos alegrar, porque essa festa fala da volta de Cristo para buscar a igreja. Fala do arrebatamento. E aí está em Levítico 23, 24. Levítico 23, 24. Dize também aos filhos de Israel: no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós dia de repouso solene, memorial, anunciado ao toque do chofar, trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. Por isso, na próxima terça-feira, nós não teremos aula assim para falar coisas, nós vamos ficar aqui tocando chofar, orando em convocação a essa santidade que o Senhor espera de nós. Por isso eu falei sobre santidade, desses processos todos que muitas vezes a gente se perde por não cumprir toda a palavra, né? Cumprir só, claro que a gente vai errar, a gente ainda está nesse corpo de morte, como disse Paulo, mas nós temos que cada dia levantar um altar ao Senhor, dizendo: Senhor, santificado seja o teu nome, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é aí no céu, Senhor. Por favor, que na nossa vida se cumpra o que está no céu, venha sobre nós. E é lindo esse dia, então é uma convocação que eu quero fazer a todos para estarem com a gente nessa sala, orando, tocando chofar, falando de anjos, cumprindo esse chamado de santidade ao Senhor. É um chamado também ao arrependimento, ao despertar espiritual e à preparação para o julgamento divino. Porque depois de Yom Teruah vem Yom Kippur, né? E é também um sinal profético, né? É o retorno do Senhor, arrependimento para sermos levados, chamado à Assembleia dos Santos, advertência ao juízo. 1 Coríntios 15, 52, nós vamos ver lá na Bíblia. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Oh, meu Deus! Por que tem tão pouca gente falando sobre isso? A última trombeta. Eu chego a queimar aqui na esperança dessa trombeta, essa última trombeta acontecer logo. Meu Deus, que coisa maravilhosa isso aqui! A última trombeta, anúncio escatológico, a reunião dos eleitos e o início do juízo. Então, falando sobre juízo, vamos ler Sofonias 2:3. Sofonias 2:3. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejam poupados no dia da ira de Yahvé. O dia da ira é esse dia que a festa de Yom Kippur está falando. É o dia do grande tribunal. Aqui na Terra ainda estamos vivendo um grande tribunal das coisas que o inimigo continua nos acusando. E nós vamos ao tribunal para poder nos defender e dizer que nós estamos nos santificando. Mas o dia que nós chegarmos diante do grande trono branco, já não vai ter mais escapatória, né? Então, é um dia perigoso.
Para quem ainda continua vivendo as suas vontades, acreditando naquilo que quer acreditar e não no que a Bíblia fala, é um dia perigoso. Lucas 13, 23 a 28. Lucas 13, 23 a 28. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado as portas, e vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele, contudo, vos responderá: Não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis: comíamos e bebíamos, reclinados ao redor da tua mesa, pregava em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis e praticais o mal. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares na grande mesa do reino. Com toda certeza, existem últimos que virão a ser primeiros, e os primeiros que serão últimos. Meu Deus, meu Deus. Está tudo tão claro aqui, gente, pelo amor de Deus. É para quem não conhece a Deus, é para quem não lê Bíblia, é para quem não está cumprindo o princípio da palavra, é para quem não está se santificando, é para quem está buscando suas próprias vontades. Isso, quem vai ficar vai estar perdido porque não vai. Não, eu não quis aprender isso. Ah, essa conversa é muito chata. Ah, para que eu vou estudar isso? Para que eu vou ficar. Nesse dia não vai ter, porque não conheceu a Deus e ele não conhece essa pessoa. Não andou com ele, não perguntou a ele se era isso que ele queria. As pessoas ainda vivem muito ligadas ao reino dessa terra, a fazer aquilo que, eu quero ainda fazer faculdade, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Mas o Senhor, os planos dele são para o Espírito. Quando ele estava sendo entregue para a cruz, ele disse: o meu reino não é desse mundo. E por que a gente quer ser? Sabe? E aqui ele fala muito claro. Então vamos ler 1 Tessalonicenses 5:3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Isso tudo fala da ira de Deus. Nós estamos bem perto de ouvir alguém falar paz e segurança. Eu creio, pelo que a Bíblia fala, que antes disso a igreja será levada. Em Tiago 2, 14 e 24, fala da palavra que eu falei para vocês, que a fé sem obras é morta. Então, se você não estuda, se você não se aprofunda, se você não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para santificar, não tem tempo para fazer o Shabat, né? Não, porque, sabe, não estuda, não se aprofunda. Você acha que Deus vai ter misericórdia nesse dia, depois de tantos e tantos anos que ele está mostrando na palavra o que ele quer? É isso, gente. É juízo. E aí, Apocalipse 3, 14 a 22. Esse é terrível. É a última igreja. Apocalipse 3, 14 a 22. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente.
É por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonha, nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto eu amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Então, irmãos, ai, pé morno, misericórdia. Corre para ser quente, meu filho. Corre para queimar para o Senhor, para ter santidade que o Senhor espera de você. Para com essa mornidão. Em cima do muro é do diabo, sabe? Em cima do muro não é de Deus, já é dele. Corre para o lado de cá. Vem aprender a palavra, vem estudar com afinco, entender o que o Senhor falou na Bíblia. Amém? E aí vamos para a última festa. Não, pela penúltima festa, que é Yom Kippur, dia da expiação. Ela está no 10º dia de Tishrei, é o dia mais solene do calendário bíblico. Nós fazemos jejum completo, afligimos nossa alma e há arrependimento. Nós já estamos nos preparando para isso, né? Em Levítico 16, 29 a 30. Levítico 16, 29 a 30. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilharei as vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto natural da terra como estrangeiro que habita no meio de vós, porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Dia de Yom Kippur, o maior tribunal. Ali Deus julga quem vai ficar e quem vai morrer. É um significado muito forte, é um significado de reconhecimento do pecado, a busca pelo perdão divino e um chamado à purificação interior. É isso que essa festa de Yom Kippur fala. Yom Kippur aponta para o sacrifício de Yeshua e para o juízo final, quando toda a humanidade será chamada a prestar contas. Hebreus 9:12. Hebreus 9:12. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Não é à toa que Yom Kippur é depois da festa das trombetas, porque é um dia de juízo. Aí vem a última festa, que é Sukkot, a festa de tabernáculos, que é celebrada entre o 15º ao 21º dia de Tishrei. Sukkot é uma festa de alegria e gratidão pela provisão divina durante a colheita. Lembra da peregrinação no deserto, quando Israel habitou em tendas. Levítico 23, 42 e 43. Levítico 23, 42 e 43. Habitareis durante 7 dias em cabanas feitas de galhos de árvores. Todos os naturais de Israel morarão nessas barracas, a fim de que nossos descendentes saibam que eu fiz os filhos de Israel habitar em tendas
quando os libertei da terra do Egito. Eu sou Yahvé, o vosso Deus. Irmãos, olha que coisa linda. Tudo é céu ligado com a terra. Então, se trombetas é Jesus levando a igreja, Yom Kippur é o juízo daqueles que ficaram, né? Sucote é o quê? É o milênio, é a volta da igreja coroada com Cristo para viver eternamente com Ele, para tabernacular com Ele na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra que o Senhor preparou. Então, Sucote representa a dependência de Deus, reconhecimento da provisão divina, a alegria da aliança e proteção do eterno. Então, o cumprimento messiânico, escatológico, aponta para a vinda de Yeshua, o verbo que tabernaculou entre nós, que está em João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora nós vamos a ele, depois nós voltamos com ele, em nome de Jesus. A expectativa do reino milenar, quando Deus habitará com a humanidade em plenitude. Apocalipse 21, 3. Apocalipse 21, 3. Então, a gente não está aqui falando o que a gente acha, a gente está falando que a Bíblia fala, o que o Senhor deixou aqui para nós. Apocalipse 21, 3. Aleluia! E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. A eternidade. Oh, meu Deus, eu quero estar lá e eu quero ver vocês lá também. Quero muito ver vocês lá, os rostinhos de vocês lá. Já pensou? Eu já tive uma visão com essa intercessora linda que está aqui comigo, que a gente brincava no céu, a gente ficava rodopiando, brincando no céu. Vai ser um dia de muita alegria. Então, Deus tem tudo preparado aqui para nós, para que a gente possa ter essas bênçãos todas. Basta a gente cumprir o que ele falou. Então, Sucote é uma festa escatológica, representando a restauração plena de Israel, a celebração universal de Deus como rei, a promessa de Olam Rabá, que é o mundo vindouro, onde a humanidade renovada viverá em comunhão eterna com o Criador. Olha que lindo. Meu Deus. Então, as festas de outono formam um ciclo. Quais são? Alerta, Yom Teruá. Arrependimento, arrebatamento. Purificação, Yom Kippur. Busca pelo perdão e restauração. Aqueles que ficarem depois do arrebatamento vão ter que se purificar muito, porque a gente sabe que vai ter a marca da besta, vai ter muita coisa que pode acontecer aí, e aqueles que não ficarem firmes e não colocarem a marca e pedirem a Deus misericórdia e morrerem pelo evangelho, não vão subir. E fala também de celebração, que é Sucote, a alegria pela presença e provisão divina. Então, nós estamos aqui com esse convite, né, de viver com urgência espiritual, preparando o caminho do Senhor, avisando, sobe nos telhados e fala. Fala o que está por vir. Fala da palavra. Nós estamos aqui como João Batista, preparando o caminho para a volta de Jesus. Então, nós não podemos nos esconder nas falas. Eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós, eu sou isso. Não, gente, eu sou Bíblia. Eu sou o que a Bíblia fala. E o que a Bíblia fala é isso, que está por vir. E eu tenho que anunciar, eu tenho que declarar. A festa de Yom Teruá, daqui a 7 dias, é um anúncio de Jesus voltando para buscar a sua igreja. Se ele vai voltar agora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se ele vai vir depois, nós não sabemos, mas as datas estão todas colocadas aí, os portais, as festas, os meses, está tudo colocado aí, os números, tudo, todos os códigos já foram dados a nós. Então, nós vamos abrir os olhos e declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos santificar a nossa vida com urgência.
Outra coisa, consciência escatológica, tá? Saber que o Senhor vem no tempo que ele falou que vinha e que ele não fará nada sem falar aos seus servos, os profetas. E o terceiro, alegria profética. Alegrai-vos, porque o reino de Deus se aproxima. Amém? Espero poder contar com vocês na próxima terça-feira, nessa convocação de santidade, de toque da trombeta, de oração, de busca intensa. Não vou estar só eu falando, vou estar convidando outras irmãs para dar testemunho, e nós vamos passar aqui um tempo de santificação, de convocação do Senhor. Amém? Espero vocês lá, se o Senhor permitir. Amém? Shalom, shalom. Ah, o Bruno está me lembrando aqui, a Santa Ceia. Vamos santificar o Senhor, a nossa vida, agradecendo a Ele por esse momento tão lindo que Ele nos deu, de nos santificar. Eu vou partir o pão aqui com a minha intercessora, porque ela não sabia, e nós vamos tomar aqui do suco da uva também. Senhor, meu Deus e Pai, nós partimos o pão nesse momento, declarando que fazemos parte, Senhor, fazemos parte de Ti. Cultuamos a Ti com todo o nosso coração e queremos sempre, Senhor, em Tua memória, lembrar desse momento de sacrifício pela nossa vida, onde o Seu corpo foi dilacerado por nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Nós te agradecemos por esse pão que simboliza o Teu corpo, que foi dado por nós para a nossa redenção. Até que o Senhor venha, comamos, em nome de Jesus. Amém. Assim também, ele pegou o cálice e disse que esse era o cálice da nova aliança, que fazemos parte desse sangue, esse sangue que nos redimiu, que nos lavou, que nos purificou e que fala alto, que é o nosso advogado no céu, o sangue de Cristo. E nós compartilhamos ele como corpo dele, orando e agradecendo a Ele por esse sangue tão precioso que Ele derramou por nós. E nós bebemos em nome de Jesus. Pode beber. Aleluia, glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande presença aqui nessa sala. Muito obrigado, Senhor, porque o Seu sangue fala alto e redime os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por cada irmã que está ouvindo nessa aula agora ao vivo e aqueles que ainda vão ouvir. Te agradeço por cada um deles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia.